Olá, pessoal, tudo bom? A videoaula de hoje é sobre medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas estão dentro do campo da estatística descritiva, que, como o próprio nome já está dizendo, a estatística descritiva nos auxilia a descrever um conjunto de dados. Para a gente poder, então, analisar as medidas de dispersão, eu vou trazer essa primeira imagem aqui, essa primeira situação, né? Então, o que eu estou observando nessa imagem? Quando eu olho para ela, eu vejo pessoas enfileiradas. E o que chama a atenção é que essas pessoas elas têm diferença, né, na altura. Algumas pessoas são mais altas, outras pessoas são um pouco mais baixas. Então, o que eu estou observando, né, o que é a variabilidade, existe uma variabilidade nas alturas das pessoas. E a medida de dispersão, ela me auxilia, então, a poder identificar o quão os dados, né, estão dispersos em torno da sua medida de tendência central. Para poder compreender o conceito, né, de medidas de dispersão, não só o conceito, mas também saber como nós podemos obter essa medida, eu trago aqui para vocês um exemplo bem simples, tá? A proposta desse exemplo é justamente para que a gente possa trabalhar esse conceito, ter uma noção do qual informação essas medidas de dispersão elas nos possibilitam ter sobre as características de um conjunto de dados. Então, era uma vez 3 trabalhadores, Manuel, João, Antônio. Vamos supor que eles são candidatos a uma vaga numa empresa e que você tem a responsabilidade de fazer a seleção. Temos 3 candidatos para uma única vaga. Qual, então, desses trabalhadores seria o mais adequado para ocupar, então, essa vaga? Então, aqui nós temos, vamos supor que você decidiu fazer uma observação com esses avaliadores durante 3 dias. Então, no primeiro dia, o Manuel produziu 5 peças, no segundo dia, nenhuma peça, e no terceiro dia, 10 peças. Em relação ao João, ele produziu 5 peças nos 3 dias. E o Antônio, ele produziu no primeiro dia 5 peças, no segundo dia 4 e no terceiro dia 6 peças. Qual destes trabalhadores você escolheria para exercer a função? Pensa um pouquinho aí. Se quiser dar uma pausadinha no vídeo, em seguida a gente continua. Então, continuando aqui dentro dessa temática, qual a produção média de cada um dos trabalhadores? Esta poderia ser uma das formas de nós podermos analisar qual destes trabalhadores seria o mais adequado. Calculando a média para cada uma dessas situações, nós temos que a média do Manuel é 5 peças, do João é 5 peças e do Antônio também é 5 peças. Com este resultado, podemos dizer então que estes 3 trabalhadores apresentam o mesmo desempenho? Olhando para a média, se a tendência central dos meus dados está indicando que os 3 têm a mesma produção, eu posso supor então que o desempenho deles é o mesmo? Não, né? Porque olhando para essa distribuição da produção em cada um dos 3 dias, nós estamos observando que o João, né, ele foi constante, ele não apresentou variabilidade. Já Manuel e Antônio apresentam variabilidade, mas o Manuel apresenta uma variabilidade maior do que a de Antônio. Então, vocês vejam, média é uma medida de posição, não uma medida de dispersão. A média me possibilita ter uma ideia da tendência dos meus dados. Mas neste caso, nós temos três distribuições que têm características diferentes e que apresentam a mesma medida de tendência central, a mesma média. O que nós podemos fazer, então, para diferenciar a distribuição dos valores, né, em cada um desses 3 casos? Por isso, nós entramos no estudo das medidas de dispersão. Eu trago aqui para vocês um gráfico de pontos, não representa a situação que nós estávamos vendo dos 3 trabalhadores, mas é bem interessante. Eu, como sou uma pessoa muito visual, eu acho que imagens, né, nos ajudam bastante a compreender os conceitos. Eu trago esses 2 gráficos aqui que são semelhantes, né, à distribuição que eles estão apresentando, a do Manuel e a do Antônio. Então, o primeiro gráfico de pontos, ele mostra uma situação semelhante à do Manuel. O que nós estamos observando ali? Que existe, né, um espalhamento maior entre os valores. Já no segundo gráfico de pontos, a gente nota os valores mais concentrados em torno do centro, né? É mais homogêneo, ok?
Então, eu posso também observar a dispersão dos dados, visualmente, através de uma representação gráfica, mas eu preciso das medidas de dispersão para poder calcular, né, essa variabilidade. Então, seguindo aqui com o nosso exemplo dos 3 trabalhadores, como é que eu posso fazer para verificar, então, se o desempenho dos 3 é o mesmo? Eu já sei que a média é igual. A primeira proposta que surgiu na área da estatística para tentar resolver este problema foi calcular a amplitude total. A amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Calculando a amplitude total para cada um dos 3 trabalhadores, nós temos, por o Manuel, o maior valor, o valor máximo foram 10 peças, o valor mínimo foi 0, então nós temos amplitude total igual a 10. No caso do João, a amplitude total é 0, né, porque ele produziu sempre a mesma quantidade de peças, e de Antônio, a amplitude total é 2. Então, esta medida de dispersão, ela já me dá uma ideia de que realmente existe uma diferença, né, entre o comportamento da produção destes 3 trabalhadores, apesar da média ser a mesma. Mas a amplitude total, ela só está trabalhando com os extremos, ela não me dá uma ideia do que está acontecendo no meio, né, entre o valor mínimo e o valor máximo. A gente perde esta informação quando trabalha com amplitude total. Então, uma outra forma de poder determinar, de poder chegar numa medida de dispersão que nos dê uma ideia do que está acontecendo, né, da variabilidade de todo o conjunto de dados, é levar em consideração cada elemento do conjunto de dados. No nosso caso, nós temos apenas 3 observações, foram 3 dias observados. Então, vamos separar ali o Manuel. Não ordenando por dias, mas ordenando em ordem crescente a produção dele, nós temos, né, 0, 5 e 10. A média desse conjunto de dados é igual a 5. Mas nós temos os extremos, ali o 0 e o 10. O que é essa nova proposta para tentar, né, minimizar ali a falta de informação quando a gente trabalha só com amplitude total? Vamos levar em consideração a diferença, o distanciamento de cada elemento até a média. Então, nós temos ali 0 peças, ele não produziu nenhuma peça em um determinado dia, 0 menos 5, que é a nossa média, 0 menos 5 dá menos 5. Seguindo esse cálculo, então, para as outras situações, o 10, aqui eu tenho, ele produziu 10 peças, menos 5, eu tenho aqui, e também, né, 5 peças, num determinado dia ele produziu 5 peças, 5 menos 5, está aqui o nosso valor. Então, o que eu tenho aqui? Menos 5, 0 e mais 5. Menos 5 mais 5, 0. 0 dividido por qual é o valor? É igual a 0. Então, nesse caso, já era mais ou menos esperado esse resultado. Por quê? Vai lá nas propriedades da média. Se a média ela representa o ponto de equilíbrio no conjunto de dados, quando eu calculo a diferença da média para qualquer elemento do conjunto de dados, e se eu pegar todas essas diferenças e somar, se ela é o ponto de equilíbrio, a soma dessas diferenças tem que ser igual a 0. Tá? Então, eu não consigo medir a dispersão trabalhando desta forma. Então, a solução foi o quê? Vamos trabalhar em módulo. Por que trabalhar em módulo? Porque o que me interessa é saber a distância de cada elemento até a média. Não me interessa se essa distância ela é positiva ou ela é negativa, se esse valor ele está abaixo ou se ele está acima da média. Então, com isso, nós calculamos aqui o valor absoluto. 5 mais 5, 10. 10 dividido por 3, 3,33. Então, neste caso, esta medida de dispersão está nos indicando, tá, uma média de afastamento de 3,33. O que nós fizemos aqui neste cálculo? Pegamos cada valor e subtraímos da média e fomos obtendo essa diferença em módulo. E depois somamos todas essas diferenças e dividimos pelo número total de diferenças, o número total de elementos. Surge, então, o desvio médio. Por que desvio médio? Porque eu estou trabalhando com os desvios, com a diferença de cada elemento até a média, e como depois eu divido pelo número total de elementos, então eu estou fazendo um cálculo de uma média, mas a média dos desvios, tá? Como é que eu represento isso? Esse somatório representa a soma, né, de cada uma dessas diferenças obtidas em módulo, dividido pelo número total de elementos. Então, surgiu uma forma da gente poder
determinar a variabilidade do conjunto de dados, levando em consideração todos os elementos dos dados, e não apenas os extremos, como era o caso da amplitude total. Mas como nem tudo é simples na vida, né? Tem que ter algumas complicações, mas antes de complicar um pouquinho, vamos chamar a atenção aqui para o desvio médio do Manuel. Nós já calculamos, mas vamos olhar agora então para o desvio médio do Antônio. O desvio médio do Antônio, como os dados eles estão aqui mais próximos da média, nossa média é igual a 5, realmente é aquilo que a gente já tinha observado analisando os dados. O desvio médio do Antônio é menor que o desvio médio do Manuel. Agora vamos complicar um pouquinho, né? O desvio médio, ele trabalha com módulo. E a função módulo, em algumas situações, ela fica difícil, né, da gente poder dar continuidade nos trabalhos. E a estatística, ela não está apenas, o trabalho não é apenas descrever um conjunto de dados, né? Isso é o que a gente faz dentro do campo da estatística, nós chamamos de estatística descritiva. Mas, avançando nos estudos na área da estatística, nós também temos a probabilidade, que nos possibilita medir a incerteza de fenômenos aleatórios, e temos a inferência estatística, né? E nesses campos, em alguns momentos, nós precisamos fazer cálculos mais avançados. Por exemplo, calcular a integral, né, de uma determinada função. Nós sabemos que a probabilidade abaixo, né, de uma curva é a integral entre, né, esses dois pontos lá da área que nós queremos calcular. Então, com isso, trabalhar a função módulo, ela passou a ser um problema. E por que a gente trouxe a função módulo para dentro dessa discussão das medidas de dispersão? Para resolver o problema do sinal. Bom, mas como é que eu posso resolver então esse problema do sinal sem trabalhar com a função módulo? Então surgiu, né, a sugestão de se trabalhar com, pegar essa diferença, né, porque vocês podem notar aqui, ó, da fórmula do desvio médio para a fórmula da variância, que é uma medida de dispersão bem mais conhecida, né, e muito bem mais trabalhada. A diferença entre elas é que aqui a distância, né, de cada elemento até a média ela é obtida em módulo, e aqui nós estamos pegando essa diferença entre cada elemento e a média e elevando ao quadrado. Sabemos que qualquer número elevado ao quadrado ele é positivo, então com isso a gente resolve o problema do sinal negativo. Tá? Então, nós temos duas medidas de dispersão muito semelhantes. Se a gente olhar para as fórmulas, elas têm uma pequena diferença. Uma toma a diferença em módulo e a outra eleva ao quadrado. Agora vamos voltar naquele nosso contexto, porque a estatística, pessoal, a estatística não lida só com números, a estatística ela não é abstrata. A estatística trabalha com números em um contexto. Então, vamos trazer para aquele contexto da altura, que eu acho que para especificamente explorar isso que eu quero discutir com vocês agora, essa variável altura ela é mais amigável para essa discussão. Tá? Então, trazendo essa situação das alturas. A altura geralmente ela é medida em centímetros ou em metros. Vamos adotar centímetros aqui na nossa discussão. Então, vamos supor que eu peguei lá meu grupo de indivíduos, calculei a média deles, a média deu 175 centímetros. E a variância, 12,5 centímetros quadrados. Epa, mas eu estou falando de altura? Por que centímetros quadrados? Porque quando eu estou operando, quando eu estou trabalhando lá, efetuando meus cálculos, eu não trabalho só com os números, eu tenho que levar em consideração o contexto. A unidade de medida também está sendo considerada. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, no cálculo da média. Quando eu estou calculando a média, vamos supor que eu tenha 4 pessoas nessa população. Por que eu estou chamando de população? Porque eu estou representando essa média pela letra grega mi, tá? E mi representa a média, um parâmetro populacional. Então, vamos supor que eu tenho uma população bem pequenininha, 4 pessoas. Quero calcular a média dessa população. Primeiro indivíduo, fui lá, medi, tem 170 centímetros. O segundo tem 175 centímetros, o terceiro também tem 175 centímetros e o quarto indivíduo tem 180 centímetros. Somando esses valores, eu tenho 700 centímetros. Dividido por 4 indivíduos, eu vou ter uma média de 175 centímetros. Se eu aplicar, né, se eu considerar esses mesmos valores para efetuar o cálculo da variância, eu vou chegar uma variância de 12,5 centímetros quadrados. E aí é que está o meu problema, porque a variância, a unidade de medida é elevada ao quadrado. Se eu calcular o desvio médio, eu vou obter 2,5 centímetros, uma unidade de medida linear.
Como a gente precisou resolver, tirar a função módulo, né, e utilizar uma outra função, né, mais simples, usamos a unidade de medida também ficou o quadrado. E agora, como é que eu interpreto isso? Volto, né, a repetir. A estatística, ela lida com números, mas dentro de um contexto. Eu não estou simplesmente calculando essas medidas, eu preciso interpretar e compreender que informação essas medidas estão fornecendo sobre o meu conjunto de dados. Média de estaturas, de alturas, é uma medida linear. Ali, ó, 175, esta média está sendo trabalhada em cima de uma variável que tem uma unidade de medida linear. Variância, 12,5 centímetros quadrados não é linear, né? É uma medida de área. Como eu posso fazer, então, para resolver isso? Aí que surge uma outra medida de dispersão, que também ela é bastante utilizada, né? Assim como a variância, que é o desvio padrão. Neste nosso exemplo aqui, o desvio padrão é igual a 3,54 centímetros. Quem é, né? Como se chegou a esse desvio padrão? Então, aqui comparando novamente, ó, o desvio médio que nós já conhecemos e compreendemos bem como é que foi feito o seu cálculo, porque está levando em consideração, então, a diferença de cada elemento até a média, desprezando o sinal, pegando o valor absoluto, calculando uma média dos desvios. Depois surgiu a variância para tentar resolver, né, sanar essa dificuldade que a função módulo nos trazia. Essa diferença é tomada ao quadrado, só que a unidade de medida foi elevada ao quadrado também. Como é que nós resolvemos isso? Extrai a raiz quadrada. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Se vocês observarem, a fórmula que nós temos aqui, dentro da raiz quadrada, é exatamente a mesma que nós temos aqui. Nesses casos, 3 casos, eu estou trabalhando sempre supondo que o meu conjunto de dados é um conjunto de dados populacional. N maiúsculo é a forma de representar o número de elementos da população. Mi, a média populacional. Nós também temos depois como calcular isso para uma amostra. Tá? Mas nesse caso aqui, nessa videoaula, a gente vai focar na compreensão dos conceitos. E eu vou trabalhar então só com pequenas populações, tá? Conjunto de dados pequenos para facilitar a nossa compreensão. Então, essas 3 medidas, desvio médio, variância e desvio padrão, são medidas de dispersão absoluta. Agora eu vou trabalhar com vocês uma medida de dispersão relativa, que é o coeficiente de variação de Pearson. O coeficiente de relação de Pearson para um conjunto de dados populacional, quando eu estou trabalhando com parâmetros da população, ele é obtido a partir, né, da razão entre o desvio padrão populacional e a média populacional. E a gente multiplica por 100 para obter essa resposta em porcentagem. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho notas de alunos, tenho 2 turmas, a turma A e a turma B. A turma A, essa turma A e a turma B é muito semelhante àquele comportamento lá dos trabalhadores, né, daquela distribuição de produção dos trabalhadores, do Manuel e do Antônio. A turma A, vocês observam que tem 8 notas, né, 8 alunos, e as notas vão de 0 a 10. Observando aqui, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para calcular a média, calculem a média da turma A e calculem a média da turma B. A turma B, ela tem um valor mínimo de 4 e um valor máximo de 6. Ela já não tem uma amplitude tão grande assim quanto a turma A. Então, a turma A ela tem um comportamento muito mais semelhante ao do Manuel, né, na questão da produção das peças, e a turma B tem um comportamento mais semelhante ao do Antônio. Então, dá uma pausa aí, calcula a média e a gente continua a discussão. Então, continuando aqui, neste caso, a média das duas é 5, né? E é muito fácil a gente observar isso, comparando aqui os extremos. 10 e 0, a média é 5, entre 2 e 8 aqui a média é 5, 6 e 4 também, 5 e 5 a média é 5. A média não é um ponto de equilíbrio no conjunto de dados, então meu equilíbrio aqui está 5. E o mesmo raciocínio ali a gente faz para a turma B. Então, agora, calculando o coeficiente de variação para cada uma delas, além da média, né, que a gente já observou que é 5 nos 2 casos, nós também precisamos do desvio padrão. Então, aqui eu já trago, né, esse cálculo para facilitar.
né, o nosso trabalho. Então, o desvio padrão é 2,96 dividido por 5 vezes 100, 59,2%. E neste caso aqui, realmente, como nós já observamos, a turma B ela tem uma dispersão menor. Então, 0,56 dividido por 5, nosso coeficiente de variação da turma B é 11,2. Então, a turma B ela tem coeficiente de variação menor que a turma A. Aí vocês vão me dizer, mas só olhando para os dados eu já estou vendo isso. Tá, mas olhando para os dados, porque os dados têm apenas 8 elementos. Imagina você está aprendendo 200, 300 valores. Mas também, eu calculando o desvio padrão, eu já estou vendo que o desvio padrão 2,96 é maior que 0,56. Então, eu já sei que a dispersão na turma A ela é maior que da turma B. Mas pensem assim, se vocês estão trabalhando com um grupo, né, vocês vão apresentar, né, vocês fizeram lá um estudo, fizeram os cálculos, vocês precisam apresentar o resultado desse estudo. Esse público-alvo, as pessoas para as quais vocês vão fazer essa apresentação, de repente, elas são leigas em estatística, elas não estudaram estatística. A média é uma medida muito comum que está no nosso dia a dia, e independente da pessoa já ter estudado estatística ou não, ela consegue compreender esse conceito. Mas e desvio padrão? Será que se você chegar e apresentar o desvio padrão da turma A e da turma B, isso vai ser de fácil compreensão? Mas se você traz o coeficiente de variação e você diz, olha, a variabilidade das notas na turma A foi 59% e na turma B foi 11%, fica muito mais fácil, né, para a pessoa poder compreender essa medida, né? Então, as medidas de pressão relativa, que é nesse caso que eu estou trazendo o coeficiente de variação de Pearson, nos ajuda, né, também nesse sentido. Mas tem uma outra aplicação bem interessante, tá, para o coeficiente de variação de Pearson. Suponha que você está trabalhando com duas variáveis com unidades medidas diferentes. Por exemplo, altura e peso, uma em centímetros e a outra em quilogramas. Nós temos aqui a média da altura, 174 centímetros, com um desvio padrão de 7. Será que esses 7 centímetros representam uma dispersão maior, sabendo que ele vem de um conjunto de dados em que a média é 174 centímetros? Ou será que 12 quilos, num conjunto de dados em que a média é 78, apresenta uma dispersão maior? Às vezes fica difícil a gente fazer essa análise quando a gente está trabalhando com unidades de medidas diferentes. Como o coeficiente de variação de Pearson é uma medida de dispersão relativa, ele nos facilita, então, essa comparação. Porque aqui, no caso, quando a gente estava fazendo a razão entre as duas medidas, a gente acabou eliminando a unidade de medida e a gente consegue ter essa resposta em porcentagem. Então, fazendo a divisão lá dos 7 centímetros dividido por 174 centímetros, multiplicando por 100, dá 4%. Então, o coeficiente de variação da altura é menor do que o coeficiente de variação do peso, que é de 15,4%. Então, nessa videoaula, eu procurei apresentar para vocês, né, as medidas de dispersão, qual é a informação que elas nos passam para um conjunto de dados, elas nos auxiliam a compreender o espalhamento, como os valores desse conjunto de dados estão dispersos em torno da sua média. Você pode observar que todas elas eram calculadas, tanto o desvio médio, variância, quanto o desvio padrão, sempre está sendo calculado comparado com a média, ou seja, qual é a distância de cada elemento do conjunto de dados à sua média. Então, nos dá essa ideia de como os dados estão dispersos. Então, eu agradeço aí a participação de vocês nessa videoaula, né? Se vocês quiserem assistir outras videoaulas sobre outros conceitos de estatística, pode ir no YouTube, né, lá no canal do YouTube Suzy Samar. Tchau, pessoal!